Damn. Olá, sejam todos bem-vindos ao Move On Podcast. Estamos de volta e já sentem a motivação aqui porque eu vou falar de algo que eu gosto de comer. Estamos de volta. Aqui no nosso consultório tem alguém muito especial que eu conheço, faz parte assim dos profissionais que cuidam da minha vida e do meu bem-estar. E hoje vamos falar sobre nutrição. No decorrer do processo do meu tratamento e investigando bem, eu descobri que a nutrição ou os alimentos regem 60% da nossa vida. Tudo o que nós somos é o que nós comemos. E eu descobri isso assim, quando já estava assim a descarrilar. Tenho aqui no meu consultório a doutora Sheila Pagé, que é nutricionista e vai apresentar-se a partir de agora. Muito obrigada pelo convite, Wanda. Sim, sou Sheila Pagé, sou nutricionista, casada, mãe, vivo em Angola, sou muito feliz cá. E este tema também é particularmente sensível. É um tema que também senti na pele, ok? A dada altura da minha vida. E eu acredito que a grande maioria das pessoas, mais cedo ou mais tarde, acaba por sentir também. Então é um Todas tema as pessoas, mais cedo ou mais tarde, tenham uma síndrome de burnout, um esgotamento psicológico. Exatamente. Eu Pode não ser assim no pico, mas sim, com intensidades leve, diferentes, acredito, isso. não é? Mas tendo em conta as exigências que temos hoje em dia, não é? As múltiplas facetas que nós temos que assumir no nosso dia-a-dia, acabamos efetivamente por chegar a uma altura em que as nossas energias se esgotam e vamos-nos abaixo. Então acho que faz todo o sentido este tema e dou-te os parabéns por teres levantado aqui o véu. É verdade, quase que não se fala da saúde mental, mas acabei por descobrir, se não estivermos bem aqui, não estamos bem em mais nenhuma das áreas da nossa vida. Sem dúvida. É importante estarmos bem mentalmente. Por que nutrição? Por que escolheu a profissão de nutricionista? Olha, Wanda, eu escolhi nutrição, na verdade foi a minha segunda opção, na altura em que eu concorri para a faculdade, eu queria ser cirurgiã cardiovascular, mas a maturidade, de facto, para aquilo que eu precisava, as notas que eu precisava ter vieram muito tarde e a média do 10º ano não ajudou a entrar para a medicina e nutrição era a segunda opção. E porquê a segunda opção? Porque as questões da alimentação e do sobrepeso eram questões muito próximas. Eu vivi durante toda a minha vida com problemas familiares em torno do excesso de peso e tomei a decisão de que, de facto, eu precisava fazer a diferença. Primeiro porque não queria ter o mesmo desfecho, não queria ser uma adulta com tantos problemas de excesso de peso e sempre acreditei que poderia fazer a diferença em mim e na minha família. Daí ter-me dedicado à nutrição e foi de facto a melhor escolha que fiz. Sinto que é a minha vocação, acho que toda a gente tem um propósito e este é o meu propósito, ajudar as pessoas a gerirem a sua vida alimentar de uma forma tranquila, sem dramas e estarem bem consigo próprias. Realmente. Agora falando, onde entra a nutrição na saúde mental? É fundamental. É fundamental. Porquê que é fundamental, Wanda? Porque a saúde mental depende efetivamente daquilo que nós consumimos em termos de qualidade nutricional, das ferramentas que nós damos para alimentar o nosso cérebro, a nossa circulação cerebral, a proteção dos nossos neurónios depende de certos nutrientes, por um lado, e depois também do equilíbrio dos níveis de açúcar no sangue, de termos energia efetivamente disponível para o nosso cérebro funcionar. O cérebro é o único órgão totalmente dependente de açúcar, de glicose, então nós temos que fazer este fornecimento e fazemos uma alimentação inflamatória, com grandes déficits de hidratos de carbono, como hoje em dia se vê. Tanto é tão frequente as pessoas hoje em dia cortarem nos hidratos de carbono por tudo e por nada, faz com que efetivamente a pessoa, se tiver outros fatores externos, tipo stress, acabe por ir abaixo por déficit de energia e por desregulação hormonal, também provocada pela má nutrição. E dentro da cadeia alimentar ou da pirâmide, né, dos alimentos, quais são os alimentos que fazem bem? Bem, no caso da saúde mental, e quais são os que acabam por provocar mais estresse? Olha, nós quando falamos de alimentação, nós temos que pensar no balanço equilibrado. Fazer uma alimentação
equilibrada em termos de hidratos de carbono complexos, que são as principais fontes de energia que nós temos. Quando estamos a falar de hidratos de carbono complexos, essencialmente os integrais, cereais integrais, arroz integral, a batata doce, a mandioca, que são amidos e são importantes como principais fontes de energia, têm que fazer parte da nossa dinâmica alimentar. Por outro lado, nós temos micronutrientes importantíssimos como o magnésio, ok? O magnésio que nós vamos buscar fundamentalmente em frutos secos, frutos oleaginosos de um modo geral, em sementes, nos espinafres, porque o magnésio é um mineral importantíssimo para que as conexões nervosas aconteçam de uma forma equilibrada, não é? E depois temos as proteínas de alto valor biológico. Também temos as gorduras boas, o ômega 3, não é? Que é fundamental para a produção da bainha de mielina, a tal questão de proteção do nosso sistema neurológico. Então, quando falamos de alimentos, nós temos que falar de tudo um pouco de qualidade. Alimentos que tragam estas ferramentas para o nosso corpo e evitar os que são pobres nos nutrientes e que só nos dão calorias e toxinas, aditivos. Por exemplo, a maioria das pessoas hoje está rodeada no seu dia-a-dia de alimentos muito ricos em aditivos, que são xenobióticos, na verdade, são substâncias que o nosso corpo não reconhece. Quais são esses alimentos? Como alimentos. Olha, quase tudo tem aditivos. Quando nós estamos a falar de fast food, é a base de aditivos. Os produtos embalados, de um modo geral, têm muitos aditivos. E quando nós precisamos avaliar isso, basta lermos nos rótulos. Os alimentos são facilmente identificados. Nós sabemos identificar um açúcar, uma gordura, uma proteína, não é? Agora, quando começamos a ver lá, é qualquer coisa, goma de não sei quê, isso já não são substâncias que nós reconhecemos como nutrientes. Então, tudo isso nós consideramos aditivos alimentares, que não são ferramentas para o nosso corpo, foram substâncias introduzidas naquele alimento para lhe conferir cor, palatabilidade, durabilidade, maciez. Alteraram um alimento. Exatamente. E uma sociedade que vive de aditivos, porque nós somos uma sociedade pós-guerra que vive de enlatados, conservados. Nós vivemos, não digo 100% atualmente, mas pelo menos 70% de importação. Como é que tu salvas? Infelizmente. Mas nós temos os nossos recursos, o que é importante é nós valorizarmos esses recursos, sabes? Principalmente aqui em África, acredito que no estrangeiro... e pela dinâmica e pela própria cultura, as pessoas acabem por utilizar mais produtos industrializados. Mas nós, felizmente, somos abençoados. Nós temos muito mais acesso aos recursos naturais do que propriamente aos industrializados, porque são mais caros, não é? Lá está a questão de importação, e não são tão saudáveis. Aqui é tudo uma questão cultural, é uma questão de valorizarmos mais as nossas raízes, aquilo que nós temos. Porque a partir do momento em que nós permitirmos que 90% da nossa alimentação seja à base daquilo que é nosso plantado aqui e que venha quase de forma direta para o nosso prato, nós temos a garantia de ter uma alimentação mais saudável. Então quer dizer que é melhor atualmente evitar enlatados, conservados, empacotados. Exatamente. E irmos mesmo para o que é natural. Ir para os mercados, para as praças. Comprar a mandioca, a batata doce, o tomate, o inhame. Comer aquela sopinha de feijão logo de manhã, sabes? Mas logo de manhã. É que eu estou no processo e eu nunca pensei na minha vida, doutora Sheila, tomar um pequeno almoço, uma canja de frango, logo pela manhã. Eu sou do pão com chá, leitinho. Eu acho que é sagrado. E essa mudança é radical, mas tu notas uma diferença muito grande no organismo. É só uma questão de hábito. Não é? Tudo é uma questão de hábito. Nós interiorizamos, porque de ano para ano fomos mantendo aquele hábito de que aquilo é como cai bem. Mas há estudos que comprovam que quando nós pretendemos fazer uma mudança, devemos testar essa mudança durante 10 vezes, até tomarmos a decisão de que de facto gostamos ou que não gostamos. Não gostamos. Não podemos logo dizer à partir daí, eu não gosto. Ok. Isso não significa também dizer que temos que fazer uma mudança radical. Há mudanças que nós podemos fazer e que se ajusta mais à nossa dinâmica, à nossa maneira de ser. Nem toda a gente precisa de começar o dia a comer sopa. Aquilo que eu quero é que se entenda que deve-se valorizar os hábitos positivos. Há muita gente em Angola que tem um hábito de comer sopa. E é um hábito fantástico. Quem faz, e já o faz de forma natural, deve manter. E eu vejo muitas vezes as pessoas acabam por ser influenciadas negativamente porque acham
que aquele, porque provavelmente é um hábito, porque a pessoa tem baixas condições financeiras. Não, é um hábito inteligente. Tomar uma sopinha de feijão com bastante legumes logo pela manhã. Inteligente, é um hábito extremamente inteligente. Se calhar é a sensibilidade do próprio estômago logo no período da manhã, já um pratão de sopa. Sim, depende muito também dessa sensibilidade e da dinâmica Isso. daquela pessoa. Mas eu fico feliz, eu não tenho esse hábito, não te vou dizer que tenho, porque não tenho, mas fico feliz quando vejo alguém a fazê-lo. Há dias eu fui a um programa de rádio e vi um senhor sentado, eram 10 da manhã, a comer a sua sopinha de feijão e disse, pá, que espetacular. As pessoas nem têm noção do bem que estão a fazer à sua saúde. E é muito mais interessante do que ver alguém a comer um pão cheio de manteiga, um copo de leite cheio de açúcar. Nutricionalmente falando, não é interessante. Mas aquilo sim é uma bomba de nutrientes. Vamos começar a ter atenção. Então, aqueles trabalhadores que logo quando chegam ao centro da cidade vão para aquelas senhoras que fazem aquele pratão de sopa, estão certos. Nós é que estamos errados, que vamos ao café e queremos uma tosta, um chazinho, que achamos que é uma coisa mais leve, mas não tem nada de nutrientes. Não tem. O pão em si, enquanto alimento, não é nutricionalmente interessante. Okay? Mas não Jesus dividiu o pão para os seus discípulos e disse ser o alimento da vida. Pois disse, enganou-nos a todos e agora olha. Eu continuo com esta frase na cabeça. É o pão da vida, é o alimento da vida. E devemos comê-lo, atenção, não sou anti-pão, eu consumo pão na minha vida, obviamente, e acho que toda a gente deve consumir de tudo um pouco. Mas não devemos, sim, agarrar-nos a um modelo alimentar como sendo o único. Não é. Comer uma mandiocazinha, uma batata docezinha ao pequeno almoço também é muito interessante. E o grande segredo é diversificar. Porque todos os alimentos têm as suas propriedades. Nós conseguirmos ir mudando e tirarmos partido das características de cada um, mais garantias temos de abranger uma maior variedade nutricional. Agora, quando nos fixamos sempre naquele hábito, só como todos os dias pão com manteiga e leite, eu estou a deixar de receber os nutrientes que os outros alimentos me poderiam dar e vou estar a sobrecarregar o meu organismo de um elemento que provavelmente pode não ser tão interessante para mim e que estou a ingerir diariamente. Daí virem as tais intolerâncias alimentares. Tem muito a ver com o facto das pessoas insistirem sempre na mesma substância. Depois há uma determinada altura da nossa vida em que já não digerimos tão bem aquela substância e ela começa a ser agressiva para nós, não é? Uma coisa um dos sintomas que eu acho que ser um dos mais graves, além da queda do cabelo, é o facto de falta de foco, esquecimento, para quem tem a síndrome de burnout. Tem algum alimento que fortifica o foco, clarificação da própria mente, que podemos consumir? Wanda, é importante perceber o seguinte: o burnout ele é caracterizado por um conjunto de alterações neurológicas e hormonais. Okay? Uma das coisas que acontece no burnout, que é causado por um stress crónico, é a alteração das nossas hormonas. Por exemplo, o cortisol é a hormona que mais fica alterada perante um quadro de stress crónico. Quando nós temos uma alteração do cortisol e temos dificuldade na sua regulação, nós temos um quadro inflamatório, ok? Então, tudo que nós consumamos perante um quadro inflamatório vai ter menos eficácia, ok? Então, é fundamental, em primeiro lugar, reduzir alimentos que gravam o processo inflamatório. Estamos a falar destas coisas que nós falamos, produtos industrializados, os açúcares em excesso, os refrigerantes, esses produtos alimentícios, que na verdade não são alimentos, são produtos alimentícios, que vão agravar o quadro inflamatório. E depois temos que trazer para a nossa vida mais alimentos antioxidantes e anti-inflamatórios, mais vegetais, mais fruta, mais alimentos integrais, os tais cereais, as leguminosas, reduzir, para quem ingere grande quantidade de proteína animal, reduzir a ingestão da proteína animal. Enquanto tiver sobre problema de foco e clareza mental. Exatamente, para reduzirmos o processo inflamatório, por um lado, e depois começarmos a promover melhor regulação hormonal, que também é uma consequência do burnout. Há um desvio, um desequilíbrio do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal. Este desequilíbrio leva a que a pessoa tenha vontade constante de comer doces, por exemplo. Açúcar. É verdade.
sinta baixos níveis de energia, esteja em fadiga profunda, falta de concentração por falta de nutrientes, lá está, porque se o teu corpo está inflamado, tu não estás a absorver corretamente os nutrientes não estão a cumprir o seu papel. Então é normal que tu sintas a sensação de que não estás a comer, porque ainda por cima, cortisol alto interfere com a insulina. Há picos de insulina. Quando nós estamos com picos de insulina, nós temos redução dos níveis de açúcar e o cérebro emite mensagem para aumentar a ingestão de açúcar. Então a pessoa vai fazer o quê? Ingerir alimentos mais palatáveis e que lhe vão dar açúcar rapidamente. Lá está a vontade de comer doces. Isto é um quadro típico, isto é um ciclo, ok? Então o primeiro trabalho que temos que fazer é dormir bem, trabalhar o sono, tentar perceber que suplementos ou que alimentos podem ajudar a melhorar a qualidade do sono. Trazer mais alimentos de qualidade, antioxidantes, aumentar o aporte de legumes e fruta, proteína de alto valor biológico, proteína saciante, ok? De qualidade, estamos a falar do ovo, estamos a falar do frango, do peixe, das sardinhas, ok? Que são fonte de cálcio. E reduzir, se a pessoa é uma pessoa que consome muita proteína animal, por exemplo, a carne de vaca, reduzir a carne de vaca, trazer mais alimentos integrais, ok? O arroz, a batata, a massa, de forma que a pessoa consiga ter energia, antioxidantes e os tais chamados compostos bioativos, que são substâncias anti-inflamatórias e que nutrem o corpo. A partir daí nós começamos a ter menos inflamação, vamos começar a ter uma microbiota mais regulada, um intestino menos inflamado, vamos melhorar a produção hormonal que acontece no intestino, que é a produção, por exemplo, da serotonina. A serotonina é um neurotransmissor, mas também é uma hormona. É uma hormona produzida no intestino. E quando o intestino está inflamado, estamos num processo inflamatório geral, reduzimos a produção desta hormona. E a pessoa sente-se que é triste, deprimida. Cansada. Cansada. Então, tudo isto interfere. Não há um elemento ou um alimento. Existem práticas. Ok? Sono, melhor qualidade nutricional, melhor densidade nutricional do modo Falou geral. do sono, que é muito importante. Existe todo um ritual. O primeiro é que tu começas com insônias constantes. Então, tem alguma forma de inserir alimentos que facilitem o sono? Quais alimentos são para que eu possa ter essa qualidade de sono, para que possa então influenciar a desinflamação do intestino e a boa disposição? Todos os legumes, de um modo geral, são ricos em magnésio. Temos alguns específicos, porque o magnésio é um regulador. Okay? Ajuda-nos tanto na produção de energia como é no relaxamento muscular. Portanto, alimentos ricos em magnésio, alimentos ricos em triptofano. O triptofano é um precursor da produção da serotonina. A serotonina só por si ajuda na produção da melatonina. Então, quando nós temos uma boa produção de serotonina, nós temos boa disposição, estamos mais bem dispostos e, por outro lado, estamos a promover a produção da hormona do sono. Ok? Então, dá a ver a importância da serotonina. Então, fazer uma alimentação rica em triptofano, magnésio, proteínas de alto valor biológico, cereais integrais que dão energia e bem-estar. Tudo isto num contexto de alimentos naturais, bem confeccionados. Nós estamos a promover uma ação anti-inflamatória, antioxidante e estamos a promover uma ação reguladora das nossas hormonas. Então nós conseguimos melhorar as hormonas do dia e promover uma boa produção das hormonas da noite, ok? Portanto, e depois tem as mesinhas caseiras que nós podemos fazer, o chazinho de gengibre, por exemplo, a curcuma, cada vez é mais estudada como uma ação anti-inflamatória. Mas o chá de gengibre não acelera o metabolismo e agrava o sono? Depende, porque as pessoas abusam, as pessoas põem muito gengibre porque era uma ação milagrosa. Não. As catequinas do gengibre são muito interessantes na ação anti-inflamatória que nós precisamos. Uma lasquinha de gengibre num bolo de meio litro de água é o suficiente. Não é? O problema é que as pessoas gostam de pôr gengibre. Eu ponho um talo já. Um talo. Para aquele ardor mesmo. Não há necessidade. Não é um talo? Porque eles falam que é o coisa de um dedinho diário. Nada disso. 2 lasquinhas de gengibre fervidinho, curcuma, um pouquinho de pimenta, que é a pepirina, para garantir a absorção da curcuma, pôr umas folhas de alface para infusão. São coisas que nós podemos fazer no nosso dia-a-dia que promovem a desinflamação do nosso corpo e que, de forma indireta, vão-nos promover uma melhor qualidade de sono.
dos vilões, agora que eu entro um bocadinho mais no conhecimento dos vilões que estão dentro da nossa alimentação, o açúcar é o mais grave dos vilões e que agrava também o sono, a concentração, acaba por agravar todos os nossos sentidos. Certo. Mas isto porquê? Porque há um consumo excessivo. Não é? Há um consumo excessivo. Mas, desculpa, doutora, mas antigamente, nós, quando criança, consumíamos açúcar. Os nossos pais consumiam açúcar e não havia esse problema com o açúcar. Onde é que houve essa mudança para o açúcar? No nosso estilo de vida. No nosso estilo de vida. O açúcar, antigamente, ele era equilibrado com os alimentos naturais. Nós comíamos muito mais sopa de feijão. Isso. Nós comíamos mais mandioca, mais batata os doce. Os totanos na sopa. Estás a ver? E por outro lado, mexíamos muito mais. Muito mais. Antigamente, eu sou do tempo de sair da rua e brincar de manhã à noite. Não tínhamos carro, andávamos a pé. Exatamente. Hoje em dia não é assim que funciona. Hoje em dia nós pegamos no carro para tudo. Não é? As crianças hoje em dia estão muito mais limitadas, passam muito mais tempo ao telemóvel. E depois comem muito menos alimentos naturais, consomem muito mais alimentos processados, que têm muito mais açúcar. Uma coisa era nós antigamente pegávamos num iogurte natural e colocávamos uma colher de açúcar no nosso iogurte natural. Hoje em dia nós comemos um iogurte natural que tem 5 colheres, um iogurte açucarado que tem 5 colheres de açúcar. É uma diferença muito grande de consumo e de hábitos. Por isso é que hoje em dia o açúcar é um problema, porque nós temos toda a nossa envolvência inevitavelmente acaba por fazer do açúcar um vilão, porque nós consumimos mais açúcar em tudo. Nós comemos um croissant, hoje em dia, antigamente não comíamos croissants, não sei se te lembras disso, eu não sou do tempo de consumir croissants, de não consumir grandes pastelarias, não é? Nós comíamos o pãozinho, não é? Com manteiga, o nosso leite, era um bolo caseiro, pouco se gastava em produtos industrializados. Eu sou do tempo, ainda mais se eu sou guineense, havia o hábito da batata doce com leite. Hoje em dia são cereais cheios de açúcar com leite. Mas não podemos dar cereais, não são feitos de cereais. Infelizmente são feitos mais de açúcar do que de cereais. Infelizmente. Tirando ali o cornflakes, que é milho em si, estrelitas, choca-pics, tudo isso é só ler o rótulo. Para cada 30 gramas, quanto é que tem de hidratos de carbono? É muito mais açúcar do que o próprio nutriente em si, entendes? Esse é que é o problema do produto industrializado. Ele foi concebido para causar dependência nas nossas crianças. Quem é que não gosta de estrelitas? Qual é a criança? Quem é que não gosta de choca-pic? Não é por acaso. Quem é que não gosta de um iogurte normal, açucarado? Foi trabalhado gelatinas. para isso. Foi trabalhado para isso. Foi trabalhado para que, de facto, a pessoa adore e queira mais e mais e mais. Então, se estivermos a observar as compras da maioria das pessoas no supermercado, é só estares atenta, vais perceber que as pessoas enchem o carrinho com, para as crianças, iogurtes açucarados, pãezinhos de leite, croissants, refrigerantes, bolachas. Sim. É só observares. Quem é que tu vês a comprar para os filhos? Fruta, leite natural, iogurte natural. Quem é que tu vês a comprar isto? A mandar para os filhos para a escola um ovo cozido, uma cenoura? Não vês. Ou um bolinho em casa feito com cenoura? Não vês nada disto. Só vês produtos industrializados. Por isso é que o açúcar é um problema. Agora, se nós fizermos aquilo que fazíamos antigamente, que era equilibrar, nós podemos pôr o nosso açúcar no leite, claro que sim, se todo o resto forem fontes naturais. A batata doce, a mandioca, a cenoura, a abóbora são fontes de açúcar naturais. Estas não nos fazem mal. Meu Deus, então estamos tudo está errado. Exato. Um dos grandes problemas também que eu noto, e brincamos muito no ginásio, que dizem que são 3 litros de água para realmente o nosso corpo estar hidratado e poder funcionar, porque somos 80% água líquido, 70%, né? 70% de líquido e os outros 30% que é carne, né? O corpo humano. Sim. Quanto de água realmente, vamos aqui desmistificar, realmente 3 litros de água para que um corpo esteja hidratado? Há uma conta que nós podemos fazer, há uma fórmula. Qualquer pessoa que não seja grávida, lactante ou desportista, a média são 35 mililitros para cada quilo de peso. Multiplicamos o peso por 35 e sabemos a quantidade que devemos beber.
As pessoas que têm uma necessidade aumentada, como grávidas, lactantes e atletas, ou situações específicas, patologias específicas, podem aumentar entre 40 a 45 por cada quilo de peso. Mas de uma forma assim, 2 litros, 2 litros e meio. é o máximo. O mínimo. Em média. O Em mínimo. média. Por dia, é o mínimo. O mínimo 1 litro e meio. 1 litro e meio. 1 litro e meio é o mínimo que toda a gente deve beber. Por dia. Por dia. Fora disso, está desidratada. Fora disso, corre o risco de desidratar. E as Tudo vai consequências? depender. A desidratação também é um quadro que temos que avaliar dentro de vários aspectos, não é? Depende muito da capacidade do nosso intestino reter água, por exemplo. Agora, se nós queremos estar hidratados, ter o intestino a funcionar e suprir todas as nossas necessidades da pele e dos órgãos, 1 litro e meio no mínimo. Mínimo 1 litro e meio. No Fora mínimo. disso, Fora disso, começa corremos a o risco, afetar sim, de afetar alguma coisa. como que é, por exemplo? Intestinos, começarem a ficar mais presos, termos obstipação, porque o nosso corpo pensa assim, eu preciso de água para uma série de coisas que são importantes para mim. Onde é que eu vou buscar? O intestino é um sítio onde nós retemos água. Vai buscar às fezes, e é normal depois as fezes fiquem duras e as pessoas tenham obstipação. Na maior parte das vezes é porque está a beber muito pouca água para as outras funções do corpo. E o intestino vai lá à sua Eu já reserva. ouvi pessoas a dizer, eu tenho o intestino preso, posso ficar 3 dias sem ir à casa de banho. É normal? Muitas é que não é normal ficar 3 dias sem ir à casa de banho. Nós podemos ter um trânsito lento, ok? Ou podemos ter, efetivamente, obstipação. São coisas diferentes. Há pessoas que levam um dia e meio a que o intestino funcione, mas depois quando funciona tem fezes normais, fezes moles dentro da escala de Bristol. No entanto, ficar 2, 3 dias sem ir à casa de banho não é normal e deve-se fazer algo para estimular o trânsito intestinal. Quais são os alimentos que devem ser evitados para quem está a passar por uma síndrome de burnout ou problemas com ansiedade ou uns estresses diários? O que é que eu devo evitar na minha alimentação? Numa primeira instância, bebidas alcoólicas, doces, bebidas açucaradas, porque as pessoas não dão muita importância às bebidas açucaradas, mas são uma fonte de açúcar de absorção muito rápida e de alta densidade, ok? Estes 3, fundamentalmente. Álcool, cafeína, naturalmente. Se a pessoa está ali ansiosa, normalmente é um quadro típico, ansiedade, tendência para depressão, ingerir cafeína também não é uma boa opção. Tentar beber mais água, comer mais fruta, legumes, sopa, ok? Sopa é muito importante, é uma fonte, é um cocktail de vitaminas, minerais, e se tiver lá um franguinho ou qualquer coisa já, proteína, já temos ainda mais equilíbrio. Fonte de hidratação, que é disto que se trata. Nós, quando falamos de burnout, temos de falar de hidratação. As pessoas desidratadas têm mais tendência a problemas neurológicos. Okay? A desidratação é uma das principais causas, por exemplo, da depressão pós-parto. A grande maioria das mães não ingere água suficiente para a demanda do leite e sofre de queda de energia, e a queda de energia vai interferir com o sono, vai interferir com o estado de espírito e leva às depressões pós-parto. Então, a hidratação, a água é uma forma de nos hidratarmos, mas a sopa também. Então, a sopa no burnout é muito, muito importante. E muita sopa. Muita sopinha, alimentos reconfortantes, cereais integrais, frutas, legumes e frutos oleaginosos. As nozes, as amêndoas, as sementes são muito importantes porque ajudam na reposição hormonal, ok? Principalmente as sementes de linhaça ajudam muito no equilíbrio hormonal e são fontes de ácidos gordos essenciais, que para a parte neurológica é fundamental, para além de serem fontes de magnésio, potássio, zinco. Todos esses minerais são muito importantes para que a pessoa se sinta equilibrada, com energia, boa disposição e saia desse quadro de astenia, de tristeza e de baixos níveis de energia. Já teve algum paciente que teve a síndrome de burnout ou com um nível de estresse muito alto? Eu já tive pessoas que me procuraram depois de terem saído supostamente desse quadro, que já tiveram há 6 meses ou há 1 ano atrás e que pelo descontrole alimentar engordaram muito, ingeriram muitas calorias vazias e depois estavam acamadas, estavam num processo depressivo profundo e que ganharam muito peso, e depois de se recuperarem procuraram minha ajuda para perder peso e voltarem a sentir-se bem consigo próprios, recuperar a autoestima. Durante o processo em si, não tive. Eu é que passei por uma situação semelhante e daí todo este quadro
clínico ser muito familiar. Eu também já passei por isso, por várias questões profissionais e emocionais que passei, num pós-parto tardio também. Tive um quadro muito semelhante e foi assim que eu consegui sair dessa situação, a melhorar. E foi, lá está, o grande impulso também que me levou a aprofundar a questão hormonal. Foi aí que eu fiz a especialização em nutrição e endocrinologia e daí também que nasceu o meu método de regulação hormonal através da alimentação. Então, todos estes elementos que nós estamos aqui a falar são elementos que eu trabalho na minha prática clínica para ajudar as pessoas, de um modo geral, a terem melhor qualidade de vida, porque a nutrição não é só para perder peso, a nutrição é para nós termos, lá está, bem-estar neurológico, mental, emocional, físico, é para nós nos sentirmos bem e tirarmos dos alimentos todas as substâncias que nos tratam efetivamente, não é? Que trazem vida para o nosso corpo. Trazem Quando entrar vida. um bocadinho no seu caso, quais foram os primeiros sinais que conseguiu detectar que alguma coisa não estava bem a nível da síndrome? Olha, Wanda, primeiro comecei a sentir que comecei a ficar compulsiva. Eu sou uma pessoa, por norma, desde que me formei, eu comecei a mudar hábitos na casa dos meus pais, a gente reclamava, e eu gostava tanto daquilo que estava a aprender que eu implementei na minha vida muito rapidamente. Então eu sempre fui uma pessoa com hábitos alimentares muito tranquilos, nunca fui muito radical, mas eu gosto muito de legumes e fruta, gosto que isto faça parte da minha vida. E nesse período eu mudei completamente. Eu estava muito virada para os refrigerantes, para fast food, não estava com paciência para cozinhar, não queria comida saudável. Então, esses foram os primeiros sinais que eu identifiquei, que aliás o meu marido também identificou. Ele olhava para o meu comportamento e dizia, pá, o que é que se passa? Tu não és assim. Eu, se tivesse que comer uma pizza, eu comia uma fatia de pizza e ficava. E nesse período eu estava a comer 2, 3 fatias de pizza. Eu estava a consumir compulsivamente. Depois começou a entrar naquele período em querer estar muito tempo sozinha, não queria ouvir barulho, não conseguia, começava a ficar muito irritada com o barulho das crianças, começava a gritar, a discutir, estava muito reativa a tudo. E depois comecei a discutir com o marido, eu estava muito pouco tolerante, eu só queria estar no meu canto, não queria ouvir ninguém, não tinha vontade de me levantar para ir trabalhar. Então, tudo isto aconteceu durante um período que eu posso dizer que foram 4 meses, mais ou menos. Até que eu própria dei comigo, depois de gritar com os meus filhos, sozinha, a chorar e a pensar, eu não estou bem, eu não posso continuar neste registro, tenho que pedir ajuda. E aí foi quando eu conversei com o meu marido e expliquei-lhe que não estava-me a sentir bem há algum tempo e que precisava de parar para conseguir me reorganizar, perceber o que é que estava a passar comigo, porque não estava a perceber, não tinha nenhum motivo à minha volta que eu pudesse dizer, quer dizer, havia motivos profissionais, porque isto foi um pós-Covid em que eu tive que tomar decisões muito duras a nível profissional, que afetaram-me também a nível emocional. Foi muito difícil ter que encerrar as minhas clínicas, ter que desvincular-me de pessoas queridas na altura que que colaboravam comigo. Isso mexeu muito, abalou-me muito. Mas eu tinha que dar a volta por cima, não é? E não estava a conseguir. Entretanto, com a ajuda dele, assim que eu identifiquei e tive a frontalidade de lhe dizer que não estava bem, ele agarrou-se a isso e disse, ok, então vamos te tratar. O que é que tu precisas de fazer? Eu estou aqui para te ajudar. E ele foi 200 estrelas e foi aí que... Eu não fui a nenhum médico. Aquilo que eu fiz foi afastar-me do trabalho, descarregar-me toda a energia que eu tinha negativa em orações. Foi isso que eu fiz. Eu comecei num período de muitas orações comigo própria, muita introspeção. O meu marido afastou um pouco os miúdos de mim durante um período e eu decidi voltar a estudar, porque o meu refúgio durante toda a vida sempre foram os livros. E nessa altura, por obra do Espírito Santo, apareceu-me o tal curso de endocrinologia e nutrição e eu afundei-me naquilo. Então passei dias e noites a estudar e comecei a pôr em prática aquilo que eu estava a aprender. Comecei a identificar os sinais e tive uma conversa com ele por causa do sono, porque eu vinha de uma privação do sono de há quase um ano. Minha filha não dormia, todos os dias às 3 da manhã ela acordava a chorar, rejeitava-me. Foi um período muito difícil e eu, a partir daí, também tive uma conversa com ele para nós começarmos ali a render-nos durante a noite para eu conseguir dormir. Era uma bebezinha ainda, não é? Era, ela tinha um aninho, não é? Ainda não tinha um ano.
E ele entendeu e começámos ali a organizar os nossos horários para que ele pudesse estar com ela. Eu tirava o leite, ainda estava a amamentar, tirava o leite e ele dava-lhe o leite, então nós fizemos ali um período em que ele me rendia para eu conseguir estar a dormir entre as 9 da noite, pelo menos até às 2 da manhã, e depois era eu e depois era ele, para ele também poder trabalhar. Então, mas isso foi um trabalho de equipa, um trabalho familiar e houve ali uma entrega total à minha recuperação. E foi assim que eu aos poucos fui saindo desse buraco fundo em que eu estava. Mas o facto de ter voltado a estudar, isso também não cria um cansaço, porque essa coisa das provas, ter que ler, não causa um cansaço mental? Olha, eu vou-te explicar. Para mim foi a minha salvação. Não tive cansaço porque tudo o que eu aprendi eu identificava em mim. Eu estava naquela perspectiva, Tipo não estudo de caso, né? Sim, eu não estava na perspectiva de quero fazer uma prova para ter um diploma. Eu estava-me a tratar. Tudo o que eu aprendi, eu identifiquei em mim e eu punha em prática. Eu aprendia. E depois eu tinha a necessidade constante de estar a absorver mais. E peraí, isto está a resultar. Porque eu fui-me vendo a sair daquela situação. Eu fui-me vendo a dormir melhor, eu fui-me vendo a não ter tanta compulsão, eu fui-me vendo a ficar menos irritada, eu fui-me vendo com vontade de ir à varanda, de apanhar sol. Eu fui-me vendo a ficar menos reativa, fui-me vendo a voltar a ter vontade de comer coisas que eu sempre gostei e que naquele período eu não queria comer. Entendes? Então, como eu notava que todos os dias eu estava a resgatar-me, porque dentro de mim, no fundo de mim, eu sabia que eu não podia permitir-me ficar assim pelos meus filhos. O que é que seria deles se eu não saísse daquela situação, Wanda? Então havia uma chama dentro de mim que dizia, tu tens que sair disto, então agarra-te a tudo o que tu possas fazer para voltares a ser a mãe que tu eras, voltares a ser a pessoa que tu eras. Porque é muito doloroso sentir que estás constantemente a gritar com os teus filhos e que não consegues controlar. É muito difícil, é muito difícil. A minha filha tinha medo de mim, a minha filha deu-me o primeiro beijo com 2 anos praticamente, faltava uma semana. Então foi um período muito difícil, porque ela sofreu ali muito, então eu tinha que sair daquele quadro clínico. Então, ela sofreu, você sofreu, porque todos nós. acaba por não perceber o mal que está a causar, mas também a rejeição naquele momento, porque parece que não. Eu brinco com a minha irmã, que a minha sobrinha já tem 3 anos e tal, e ela ainda continua a dar de mamar. Eu disse, acho que já não é, tu não estás a dar de mamar, a tua filha é que está a dar de mamar, porque eu acho, ela diz, aqui é uma conexão, eu já passo o dia fora, é aquele momento em que temos as duas, eu noto que é aquele momento de prazer para ela também como mãe, e sentir uma rejeição por parte foi das coisas mais difíceis que eu vivi na vida, foi a rejeição da minha filha. Tanto a passar por uma síndrome de burnout. Sim, foi muito difícil. E ela, hoje em dia, até hoje, a minha filha vai buscar um biberon, só agora há uma semana que passou para o copinho, mas até há uma semana atrás ela ia buscar o biberon, cruza-se aqui na minha barriga e junta-se ao meu peito para eu lhe dar o biberon, como se ela estivesse a mamar. Porque a nossa relação começou quando ela fez 2 anos. E começou de uma maneira difícil, porque eu tive que desmamá-la, porque tive uma alergia a um antibiótico, que a médica disse, tens que desmamar. Nós já não tínhamos uma relação fácil, não é? Porque eu passei aquele período em que ela se sentiu rejeitada. Pois. Eu estava a tratá-la mal e ela não estava a entender. E quando finalmente as coisas começaram a andar, eu tive que lhe desmamar bruscamente numa noite. Assim, do nada. Ela ficou 1 mês inteiro a chorar. A minha filha levou muito tempo a perdoar-me. E como é que ela geriu essa situação? Através do biberon. Então ela tomava 3 a 4 biberons por noite. Para ela a mamada era o biberon. Ela obrigava-me a levá-la ao colo, agarrada a mim, à cozinha, preparar o leite no colo, trazê-la no colo, como se ela fosse uma bebê, e dar-lhe o leite atravessadinha a mim, e eu tinha que lhe dar o biberon. Para poder sentir aquele afeto. Exatamente, sentir o afeto da mãe. Não é fácil. Não é nada fácil. Olhando para a nossa sociedade, a dificuldade que nós temos de manter a nossa alimentação, às vezes, nós arranjamos, não sei se posso dizer que é um subterfúgio, porque quando nós queremos, nós fazemos, mas o nosso dia a dia, as correrias, os problemas da própria sociedade, às vezes conseguir manter uma lancheira, conseguir ter os alimentos apropriados na nossa cadeia alimentar de casa e entender que a família tem que mudar esse hábito alimentar não é fácil. Como é que se faz essa transição? Primeiro, começando pela pessoa que foi à procura da doutora, para poder aceitar, fazer essa mudança em si, para depois fazer para a família. Não é fácil. É preciso muito foco.
muita organização. Eu costumo dizer que o ambiente tem que ser favorável. Se o ambiente não for favorável, nós não conseguimos dar muitos passos à frente. Aquilo que eu sugiro sempre aos meus pacientes e alunos é que tenham uma conversa em casa sobre a filosofia de vida que querem adotar. Porque a alimentação é uma filosofia de vida. Okay? Não adianta eu tentar ter uma alimentação saudável se os meus filhos vão continuar a beber refrigerantes, a comer fast food no dia a dia, o meu marido só quer comida de molho toda a hora, de manhã e à noite, e tem hábitos completamente diferentes dos meus. Isto tem que ser uma filosofia em que temos que chegar todos a acordo. Ok, no dia a dia vamos tentar todos ter uma alimentação equilibrada, vamos fazer um menu que agrade toda a gente dentro dos alimentos saudáveis, ajustar às necessidades de cada um, porque na verdade é isso que eu procuro ensinar nas minhas consultas, e definirmos o dia ou a refeição em que toda a gente escolhe aquilo que quer, a refeição livre, ok? Num contexto de dieta não é interessante, não, mas num contexto de equilíbrio familiar em que estamos em transição é fundamental. Quando há crianças, então? É fundamental. Então há que negociar, não é? Na minha casa, eu tive com o meu marido um período de adaptação em que eu tinha hábitos completamente diferentes dos dele. Ele vinha do sobrepeso, ainda está na luta dele, já perdeu 30 quilos, mas ele próprio teve que perceber que a filosofia de vida tinha que mudar. Então ele tinha que entrar na minha filosofia de vida e juntos trazer isso para dentro de casa. Porque a minha filha, por exemplo, ela tem uma tendência do pai, quer muito doces e muito provavelmente, sendo o pai diabético, ela pode herdar, ou se não herdou, a diabetes. Então cabe-nos a nós, enquanto pais, prevenirmos essa situação. Então isto significa que ele não pode trazer refrigerantes, não pode trazer sem nós acordarmos. Ok, olha, vamos ter uma festa assim, então vamos... um pacotinho de sumo. O sumo lá em casa, só para teres ideia, o sumo de pacote é só em festas. E mesmo assim eu misturo com água. Eles no início choravam: mãe, não quero sumo com água, eu sei que tu não tens escolha, a mamãe é que sabe o que é melhor para ti. Choravam. Hoje em dia eles são os primeiros a mamãe, não puseste água, estás a esquecer a água. Acontece hoje em dia isso. Então há um processo e outro. Muito bem, olha, obrigada por lembrares a mãe. Mãe, é muito mais saudável. Porque eles percebem que conseguem beber o sumo à mesma, tem muito menos açúcar, porque eu converso com eles. Ficam menos estimulados. Então é tudo uma conversa permanente, luta, reclamação, não sei o quê. Nós temos que suportar a barra. Não tem como. Temos que... mamãe quer um doce. Já almoçaste? Ainda não, esse doce é depois do almoço, vai ficar ao teu lado, eu não vou mexer nele, porque tu tens de ser capaz de olhar para o teu doce, comer o teu prato e sentires que é o momento da tua sobremesa. Isso. Então fica ali o chocolatinho e eles diariamente comem doces, não te vou dizer que não. Todos os dias, ou é um reboçado, é um chupa-chupa, ou é um bolo caseiro, entendes? Ou um pedacinho do meu chocolate 70%, não há privação. É organização alimentar. São coisas diferentes. Assim como comem um docinho, também comem o ovo, também comem o tomate antes de dormir. O meu filho é viciado em tomate. Ele acaba os tomates todos de casa. Eu até fico irritada. Sabes que a mamãe come muito tomate, porque a mamãe tem muitas intolerâncias com legumes. Eu preciso do tomate, é das poucas coisas que o meu intestino não... mamãe, mas eu gosto tanto. Está bem, come lá. Que maravilha, gostar tanto de tomate. Porque viu-me a fazer, Wanda. Acho que é o ver. Viu-me a fazer. O meu filho cresceu a comer abacate, foram os primeiros alimentos que ele introduziu. Abacate, o tomate, a maçã, a pera, a banana. Ele viu-me a comer assim. Ele viu-me a comer tomate como se fosse um lanche. Então, ao ver, ele interiorizou que aquilo faz bem. A mamãe come é porque é bom e cresceu a fazer. E hoje a lancheira dele leva. Se pedires ao meu filho para montar a lancheira, ele vai buscar. A primeira coisa que ele vai buscar é o tomate. É um ovo cozido, um pão com manteiga ou pão com doce, depende de para onde ele esteja virado, e umas bolachinhas, água e sal que leva 4 ou 5. Ou bolacha Maria, se for dia de bolacha Maria. Agora, não é bolacha Maria todos os dias, como eu vejo a maior parte das pessoas fazerem. Não é sumo de pacote todos os dias, como eu vejo a maioria das pessoas a fazerem. Ele um dia leva leite, outro dia leva leite, num outro é capaz de levar um sumo de pacote. Mas é raro, o sumo de pacote nem é comprado em casa, porque eu sei que se comprar eles vão consumir. Então tudo começa nas compras. Aí tem que ser evitado. Eu não compro, aquilo que eu compro é a dose certa para aquilo que eu quero que eles consumam.
Se quero reboçados, eu compro um pacote de reboçados, distribuo os reboçados e vou escondê-los. Eles não veem, porque eles são crianças, não vão consumir. Se eu correr o risco de pôr numa prateleira que ele tem acessível, eles já estão a subir em cima do banco e estou a tirar. É normal. Normal. Cabe-me a mim, enquanto mãe, que quer controlar a ingestão dos açúcares, esconder. Eu escondo Não esteja mesmo. à vista. Não está à vista. Ah, mamãe, eu sei que tem. Sabes onde é que está? Se encontrares, dás-me. Procuram, cansam-se e esquecem. Faz parte, ok? Agora, não lhes privo, para que eles depois também não achem que aquilo é algo do outro mundo. Consomem regularmente sob a minha supervisão. Meu Deus, é uma gestão diária. Se fosse para montar uma dieta alimentar para pessoas que estão a assistir o programa e sentem esses sintomas da síndrome de burnout, estressados, muita dor de cabeça, insónias, esquecimento constante, falta de foco, clareza mental, quais são os alimentos, assim, sei que tem que ter uma consulta, mas... Sim, mas de um modo geral, Do modo geral, isso é muito que possível. tem que ter todos os dias na nossa alimentação, do pequeno almoço à ceia antes de dormir. Olha, começar o pequeno almoço com um excelente pequeno almoço. O que é um excelente pequeno almoço? Ovos, fruta. Ovo fervido, omeletes, mexidos, estrelados. Mexidos, calfados, ovos. Uns 2 ovos para a pessoa sentir que está a comer. Saciada. Se possível com legumes. Logo pela manhã. Logo pela manhã. Uma omelete recheada de legumes ou uns ovos mexidos com os legumes salteados na frigideira ou tudo misturado ali sem problemas. Uma colherzinha de sementes. Okay? Um mix de sementes. Tenham sempre um frasquinho com um mix de sementes. Estamos a falar linhaça, abóbora, a semente da abóbora, chia, prontos. Okay? A nossa abóbora, por exemplo, nós se consumirmos abóbora regularmente nas nossas sopas, nos nossos legumes, tiramos. Eu tiro as minhas sementes. Agora vendem também já pronta, né? Mas para quem não quer, porque às vezes não consumo porque é caro. Tira as sementes da abóbora. Eu seco as minhas sementes. Eu, numa semana, sou capaz de usar 2 ou 3 abóboras por causa da minha bebê, não é? Todas as abóboras eu tiro aquelas 2 colherzinhas de sementes, desidrato, ponho no forno e faço um petisco com aquelas sementes. Como é que desidrata? Ou trituro. Eu normalmente ponho ao sol, por 1 horinha. Se não tenho tempo, ponho no forno, só para secar. Ok? Não é na grelha de cima. É como se estivesse a cozinhar, não é? Só para apanhar aquele calor, ela seca. É descascar, por exemplo, para fazer um snack, descascar, triturar as sementes ou pô-las diretamente na comida. É tranquilo. Pronto. Nós temos tudo na natureza, só temos é que não ter preguiça. É, o facto é preguiça. Então, temos os 2 ovinhos, os legumes, as sementes. Uma boa taça de frutas. Logo pela manhã. Logo. Uma mesa bonita composta com cor. Okay? Com vitaminas que vêm da fruta, proteína de alto valor biológico que vem ali do ovo, com gorduras boas que vêm das sementes, por exemplo, está bem? Para quem gosta e tem frutos secos, também pode pôr os frutos secos, cajus, nozes, coco, uma coisa que é muito importante porque ajuda muito na nossa microbiota intestinal e é anti-inflamatório. O nosso coco fresco é um hábito que as pessoas devem ter, partir o coco, partir em pedaços pequenos, congelar, tirar um pedacinho todos os dias e comer um coco com um quadradinho de chocolate de 70%. É um elixir para produzir serotonina. É muito bom e leva-nos logo a outro nível. Boa. Okay? Então, depois temos para a ceia um iogurtezinho refeições natural. principais, sopinha, um pratinho de sopa reconfortante. Depois o prato, carne ou peixe, legumes, hidratos sempre. Um arrozinho, uma batatinha doce, uma mandioca assada no forno. Comida de verdade, sabes? Comidinha de verdade, caseira. Essa mesmo. Depois à tarde um lanche, um iogurte, por exemplo, com uma grego, taça de frutas, açucarado, sem natural. açúcar. Ponham um açúcar em casa, tá? Não comprem nada açucarado. A pôr, mais vale ser por nós e controlarmos a dose. Ou mel, tá bem? O açúcar deve ser doseado sempre por nós, sempre que possível, porque tudo o que nós compramos açucarado vem muito mais do que aquilo que nós precisamos. Então, se a pessoa gosta de um iogurte, coloca uma colherzinha de mel ou de açúcar em casa, mistura, põe fruta para adoçar, se não quiser pôr açúcar, que ainda é melhor, tá bem? Mais uma dosinha de sementes ou de frutos secos ou um pouquinho de manteiga de jinguba. Nós temos a nossa moamba de jinguba, aquela que nós usamos, Pode por ser exemplo. aquela? Sim, é o que eu uso em casa. Não é o potezinho que vendem nos supermercados? Não compro nada disso, compro natural. Moamba de a jinguba nossa que fazem- moamba que vem embalada assim para fazer É que a comida. doutora pede para barrar no... É esta? Essa, A moamba de jinguba? essa que Sério? eu uso.
Pões um Eu achei que fiozinho. fosse o potezinho que vendem no supermercado. Não é? Sabes o que é que eu faço? Eu compro essa, junto um pouquinho de óleo de coco só para ficar um pouco mais cremoso, porque ela vem assim em pasta, né? Dura. E a pasta. Trituro um pouquinho de óleo de coco para ela ficar um pouquinho mais macia. Um frasquinho é de casa. É dessa caseira que eu uso. Muito Menos corantes, menos conservantes. Tudo natural. Natural. Tudo. Uma manteiguinha dessas, jantar. A pessoa não quer... À noite não se recomenda comer muito por causa da questão do sono. Mais uma sopinha no jantar. Se a pessoa ainda tem fome, proteína, legumes, evitar comer hidratos. Mas se tem fome, uma sopa de feijão, por exemplo, é uma boa opção para a noite. Tem ali uma pequena fonte de hidratos, ao mesmo tempo de proteína, porque o feijão também fornece proteína. Legumes, como uma sopinha de feijão. Vai ver que a vida muda. Tudo começa a melhorar. Qual é o olhar que a doutora tem para a atual sociedade que estamos a viver? O consumismo, a comparação das redes sociais. Eu olho de forma também. preocupada. Eu estou muito apreensiva, porque eu percebo que as pessoas cada vez mais estão-se a desvirtuar da sua essência, das suas raízes, estão cada vez mais focadas na aparência. Estão muito mais focadas na comparação com o outro e estão a perder muito tempo de qualidade com a sua família, consigo próprias, na busca de um ideal de beleza. Um ideal de beleza que não existe. Não existe. A maior parte das pessoas que transmite na internet aquele corpinho todo XPTO sequinho pagou um preço alto. Ou vive do desporto, é a sua profissão, ou passa numa restrição calórica elevadíssima, ou está constantemente em cirurgias. Então, a pessoa tem que procurar aquilo que quer. A pessoa saudável é que ela consegue ter um corpo saudável sem ter necessariamente que ser com X micropercentual de gordura. Nós somos mulheres, nós nascemos para conceber. Naturalmente temos o maior percentual de gordura e isso é ok. Isso é ok, nós não temos de ter todas um six-pack. Nós temos que estar saudáveis. Ter um peso que a nossa coluna suporta. E temos que estar bem com os nossos convívios. Temos que conseguir estar tranquilos em beber um ginzinho, uma tacinha de vinho, num bom convívio, sem o drama. Ai, estou a beber isto, vou engordar, Entende? As pessoas vivem um terrorismo permanente, ansiosas, com receio de tudo e de mais alguma coisa. Ai, um docinho, ai, não posso, tudo de dieta. Ou então está bem, não quero outra vez. Mas porquê que tu não consomes? Estás sempre de dieta. E quando tu falas que estás de dieta, é que há todos em cima porque tu tens. Ou é uma situação ou é outra. É. Entendes? Não há um respeitar o próximo, não há um respeitar a mim própria, os meus próprios limites. Eu vejo pessoas a acordar às 5 da manhã contra a vontade na luta porque têm que ir treinar no ódio. Se o corpo não está a aceitar acordar àquela hora, porquê que estás a fazer isso? No ódio já. E treinar 5 horas da manhã. E o exercício deixou de ser algo saudável naquele momento para ser algo tóxico. Isso. Passou automaticamente a ser um algo tóxico porque está-lhe a provocar stress oxidativo. Porque está a fazer algo que a sua natureza não quer. E a pessoa está na luta porque eu sou muito pró-disciplina, obviamente, foco, sim, dentro daquilo que a minha dinâmica de vida me permite, com equilíbrio. Com equilíbrio. Não consigo treinar às 6 da manhã, está ok, vou procurar um outro horário. Não dá para treinar com PT, treino em casa, faço em casa. Procuro fazer, porque isso requer disciplina. Procuro fazer. Agora, não faço coisas que eu sei que estão contra a minha natureza ou que eu não vou conseguir manter como estilo de vida. Por tudo o que nós fazemos no ódio, não mantemos. Isso é temporário. Depois vai afetar outras coisas. Vai afetar porque acordamos já irritados. Não tem que ir treinar. Já estamos a tratar mal os filhos ou o marido, não sei o quê, porque tem que ir treinar. Não treinei hoje. Não treinei hoje. O mundo tem que acabar porque eu não treinei. Estás a ver? É verdade. Não treinei, está ok. Olha, vou tentar amanhã. E vai, olha, esta semana foram 3 vezes, na outra vão ser 4. Na semana em que não for nenhuma também está tudo certo. Cuida um pouco melhor da alimentação. Sei, pá, esta semana não vou treinar, deixa-me ter aqui um bocado de cuidado ali com os chocolatinhos da colega do lado que está sempre a levar. Olha, hoje, evita, não me mostres isso que hoje não estou, esta semana não estou a treinar. Mas numa leveza, estás a ver? Com leveza, não é com aquela coisa que eu vejo as pessoas completamente. Eu tenho tido cada vez mais casos de pessoas obstinadas que até precisam de medicação psiquiátrica porque não estão a saber gerir a sua própria imagem, não estão a conseguir gerir
a incapacidade de fazer aquilo que elas se propuseram e que é algo surreal, algo que elas não se podem propor porque é difícil de fazer e de manter. Agora, entender isto. A suplementação, doutora, vamos falar de algo que é novo para mim, comecei a fazer agora, já falei que a doutora é minha nutricionista, e é algo que é novo depois dos 40, a explicação que me deu muito clara da importância dos suplementos, tanto para o homem como para a mulher é importante fazer a suplementação, porque quais são os suplementos que são importantes para a nossa alimentação, para a nossa nutrição e também para quem está sobre uma síndrome de burnout, quais são os suplementos que são importantes. Olha, os suplementos são fundamentais porque, Wanda, a demanda de certas substâncias no nosso corpo a partir de uma determinada idade é elevada. E, infelizmente, mesmo fazendo uma alimentação saudável e equilibrada, nós estamos cada vez mais a tirar menos dos alimentos. A verdade é essa. Os alimentos estão a chegar até nós cada vez mais pobres, porque os solos estão mais pobres, porque o alimento passou por 500 mil processos até chegar ao nosso prato, não é? Então, a verdade é que nós temos uma necessidade aumentada de certas coisas, mas na alimentação estamos a ingerir menos, mesmo que a pessoa seja saudável, ok? Então, há certos suplementos que nós precisamos tomar para garantir certas funções a partir dos 30, 35 anos. Estamos a falar de situações saudáveis. Há outras situações em que os suplementos podem ser úteis mais cedo, mas em condições normais, quando há necessidades específicas. Quando são atletas, por exemplo, têm uma demanda aumentada de certos nutrientes, as grávidas, as lactantes, e sim, a mulher acima dos 35, 40 entra para além dos idosos, entra aqui no rol de necessidade de suplementação. Mas não são todos os suplementos, como agora se vê, toda a gente toma tudo e mais alguma coisa. Não. Há substâncias específicas que vão fazer a diferença para as funções que ficam afetadas a partir dos 35, 40. Estamos a falar de quê? De proteína, por exemplo. As pessoas que não consomem proteína, a dose diária que precisam, ou porque não gostam de comer, são vegetarianas, não consomem proteína animal e têm que fazer ali um ajuste entre o ganho de peso, por exemplo, são pessoas que podem beneficiar de proteína, suplementar proteína. A creatina é um suplemento muito interessante, seja para desportistas ou para pessoas que têm aqui alto desempenho cognitivo, seja para as mulheres de 35, 40 anos, porque é natural o envelhecimento celular. É um fenómeno natural e nós temos que ajudar as nossas células nas suas funções e a regredir um pouco o processo do envelhecimento. E a creatina é um suplemento muito estudado, é dos suplementos mais seguros, até que crianças e grávidas podem tomar, ao contrário do que as pessoas pensam, e que tem um benefício muito grande para a nossa saúde. Okay? Ajuda muito, por exemplo, no desgaste neurológico e na depressão. Creatina. Tá? Não é só para o treino, como a maior parte das pessoas pensa. Muito pelo contrário. Tem muitos outros benefícios. Magnésio. Eu gosto muito de trabalhar com magnésio. Há vários tipos de magnésio, cada um com uma especificidade. O magnésio que tem maior afinidade para a parte muscular e para as nossas mitocôndrias, como é o dimalato, o magnésio trionato para o cérebro, o citrato, o bisglicinato, dependendo daquilo que nós precisamos trabalhar. Nós temos um magnésio específico, uma fórmula molecular que está acoplada a um aminoácido que vai ter maior afinidade com determinadas partes do nosso corpo, ok? Mas o magnésio é, por si só, um suplemento muito importante, tanto no burnout como a partir dos 35 anos, daí eu recomendar muito o magnésio. E depois temos outro, por exemplo, no burnout, ou seja, no esgotamento, ou até numa fase mais precoce daquela tristeza sem aparente, na TPM, por exemplo, que é onde nós temos aqueles sintomas assim de mais frustração, tristeza e ansiedade, o 5-HTP, que é lá está, o triptofano, que é um precursor da produção da serotonina. Okay. Tá? Eu prescrevo muito 5-HTP para as pessoas que têm compulsão alimentar, ansiosas, dormem mal, sentem-se tristes, sem causa aparente. Então o 5-HTP é um suplemento muito, muito, muito interessante. Existem muitos outros, mas aqueles que eu posso identificar que eu trabalho mais é sem dúvida nenhuma o magnésio, é o 5-HTP, esse sem dúvida, a creatina, a coenzima Q10, que é
outro elixir para as nossas células, porque na verdade a coenzima Q10 é uma substância que o nosso corpo produz, mas que com a idade começa a produzir menos. E nós começamos a notar, lá está, menos energia, menos disposição. E depois temos outros nutrientes como a vitamina B12, a vitamina D, a esses vitamina nutrientes C. não acabam por dar mais fome, ganhar peso, não influencia pelo nada. contrário. Estes suplementos. Nós, quando temos baixa de energia, o nosso cérebro emite sinalização para comermos. Não é? O cérebro interpreta o cansaço como falta de energia. Então, se é falta de energia, temos que aumentar a ingestão energética. É assim que funciona. Quando nós estamos suplementados e estamos bem a produzir energia normalmente, temos menos fome. Então, o que deve acontecer é o contrário. Tá? Nestes casos, é óbvio que há vitaminas específicas que ajudam no aumento do apetite, mas aqui nós já estamos a falar de vitaminas do complexo B. É outra questão. É outra questão. Sim, Pois. é outra questão. Quando nós fazemos um mix próprio para ganho de peso, nós vamos fazer um mix de energia com vitaminas do complexo B. Várias. Não é só vitamina B12, são várias. Aqui não, eu gosto de trabalhar a suplementação individual para dar aquilo que cada paciente precisa. Se o paciente precisa de vitamina D, vamos trabalhar a vitamina D. Se é vitamina B12, é vitamina B12. Não é um complexo todo, porque pode ter um efeito que não me interessa. Okay? Normalmente o complexo todo eu trabalho no ganho de peso, não no emagrecimento. Muito bem. Bem, acredito que o corpo está a transbordar de tanto conhecimento, doutora. Sim, Muito obrigada. Esta é uma área muito, muito interessante. É muito interessante. Acho que clarificou muitas questões que estava assim meio que em dúvida para muitas pessoas quanto à alimentação e para aquelas pessoas que estão a passar pela síndrome de burnout. Já sabe o que é que deve evitar, o que deve comer para melhorar a sua saúde. Agradecer a participação da doutora. Muito obrigada. Eu é que por tenho nos que passar agradecer, Wanda, pela tanto confiança. conhecimento. Obrigada mesmo. Bem, chegamos ao final do nosso Move On Podcast. Voltamos já, sabe que é na próxima semana, então fica atento a mais um Move On Podcast com outro especialista e com outro tema. Beijinho e até já. Beijo.